Então vamos lá. Agora a gente já sabe diferenciar o que é atrito estático de atrito dinâmico, beleza? O atrito estático é aquele que o corpo ele está em repouso, ou ele pode estar em movimento, mas sem deslizar. O atrito dinâmico, cinético, é aquele atrito que ele está em movimento deslizando, ele derrapa, tudo bem? Agora eu queria treinar com vocês uma outra coisa. Eu queria treinar, ver se ficou claro aquilo que eu expliquei na última aula sobre a questão da força de atrito estática ir aumentando e a força de atrito cinética ou dinâmica ser constante. Então vamos aqui, ó. Uma força de 50, 60, 70 newtons vai atuar aqui. Eu vou já definir o valor dessa força. Atua em cima desse bloco, empurrando o bloco aqui da esquerda para a direita. Vai surgir aqui uma força de atrito. Moçada, nesses nossos vídeos até o momento, eu ainda não expliquei para onde a força de atrito está apontando. Tudo bem? Eu ainda não expliquei por quê? Porque eu quero gastar tempo nessa parte da direção e do sentido da força de atrito. Beleza? Por enquanto, eu quero que você saiba que aqui atua uma força de atrito. Ítalo, é força de atrito estática ou dinâmica? Bom, vamos com calma. Eu ainda não sei, mas vamos com calma aqui. Existe uma força normal e uma força peso aqui. Ítalo, por que quando tem atrito eu tenho que me preocupar com peso e com normal? Exatamente porque a força de atrito é μ vezes a normal, não é verdade? E você vai precisar saber quem é essa normal. E você, para saber isso, tem que colocar as forças que estão atuando, tudo bem? Nesse meu exemplo aqui, a minha normal vai ser igual ao peso. Então, quando eu precisar fazer as contas aqui, quanto é que vai dar o nosso peso, pessoal? O nosso peso, que é igual à nossa normal, vai ser a massa, que é 10, vezes a gravidade, que é 10. Então, o nosso peso está dando 100 newtons, tudo bem? Aonde tem peso, você entenda também normal igual a 100 newtons. Agora vamos lá. Pelo que nós aprendemos, qual é a fórmula para descobrir a força de atrito estática e a força de atrito dinâmica? A fórmula é a mesma, né? Força de atrito vai ser μ, coeficiente de atrito, vezes a normal. Esse μ depende da rugosidade, né? Depende da superfície. μ vezes a normal. Eu queria que você me ajudasse a aplicar essa fórmula para as duas situações. Vai ficar assim, ó. Força de atrito estática. Essa força de atrito estática, ela é a máxima, é o maior valor que ele pode ter. O μ vale 0,5, beleza? E essa normal aqui é igual ao peso, que vale quanto? 100. Confere? Então essa nossa força de atrito estática, 0,5 vezes 100, a nossa força de atrito estática está dando quanto? 50, né? Agora eu quero que você lembre que essa força de atrito ela é sempre a máxima, tá bom? Força de atrito aí estática máxima. Vou até colocar aqui que é para ninguém esquecer. Esse valor aqui não é qualquer valor. Sempre que você fala de força de atrito, você está falando, então, estático do máximo. Bom, Ítalo, quer dizer que a força de atrito pode ser 10? Pode. Pode ser 40? Pode. Estática? Pode. Agora o máximo que ela chega é 50. Vamos dar uma pausazinha aqui. Eu vou escolher um valor para aquela força F aqui, tá? De acordo com o valor que eu escolhi, 30 newtons. Então pensa comigo. O cara está empurrando com 30 newtons e vai existir um atrito aqui. O atrito estático máximo para fazer o cara começar a deslizar, a andar, é 50. Então, moçada, veja se você entendeu. Quando eu fizer essa força de 30 newtons, eu vou conseguir fazer aquela caixa andar? Não, ela não vai andar. Qual é a situação dela? É uma situação de repouso. É repouso porque a força que você faz, 30, não superou a força de atrito estática máxima, que é 50. Então ela está em repouso. Agora a minha pergunta é, beleza, está em repouso, mas vale quanto a força de atrito estática? Bom, a força de atrito estática, ela vai valer exatamente 30 newtons. Então, ela vai valer 30 newtons, O cara fez 30 newtons, o atrito estático segurou com quanto?
com 30. Lembra que eu falei? A força de atrito estática ela vai aumentando à medida que você aplica a força, tá bom? Ela depende da força aplicada. Vamos ver se você entendeu. A força agora vai ser 50. Ítalo é o quê? Essa força aqui, ó. Esquece o 30 e agora coloca 50 newtons. Quando você colocar 50 newtons, a minha pergunta é: o atrito estático consegue fazer 50 newtons para manter o bloco parado? Sim ou não? Sim, consegue, ó. Ele chega no máximo a 50. Ah, entendi. Se ele chega no máximo a 50 e o cara está empurrando com 50, ele continua em repouso. É repouso. E a força de atrito vai ser quanto, Ítalo? A força de atrito estática vai ser 50. Ela foi aumentando. Só que agora nós temos um problema e eu acho que você entendeu o problema. O problema é que a força de atrito estática máxima chegou ao valor exato da força aplicada. E quando isso acontece, nós temos uma situação de iminência do movimento. A 50 newtons, ele está na força de atrito estática máxima. Com mais um pouquinho só, um pouquinho de força, eu consigo fazer esse bloco deslizar. Não precisa ser 60, 70, 80, não. 50, alguma coisa, ela já vai começar a ter um movimento. Ela vai sair desse repouso. Ela está na iminência de movimento. Perceba que 30 newtons é repouso, 50 newtons também é repouso. Mas o 50 é na iminência de movimento. Ele está prestes a começar o movimento porque ele atingiu exatamente uma força de atrito estática máxima. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar uma força de 60 newtons. É maior do que os 50 que o atrito estático máximo pode fazer. Se é maior, o que é que vai acontecer com o corpo, gente? Ó, ele vai entrar em movimento. Ele vai entrar em movimento. Se ele entra em movimento, meus amores, ó, tudo isso aqui vai embora. Acabou. Não existe mais atrito estático. Esse cara agora vai deslizar. E se ele vai deslizar, o atrito agora é dinâmico. É atrito cinético, tá bom? Esse atrito dinâmico ou cinético é calculado pela mesma fórmula. O μ agora é que mudou. O μ vale 0,2. A normal continua a mesma, o peso, que é 100. Então a nossa força de atrito cinética, dinâmica, está valendo quanto? 20 newtons. Você percebeu o que aconteceu aqui? Ó? O corpo entrou em movimento e ao entrar em movimento, essa força de atrito dinâmica agora está valendo quanto? 20 newtons. Ela despencou, ela saiu de 50 para 20 newtons. E Ítalo, quer dizer que quando eu apliquei aqui, ó, uma força de 60 newtons, ele começou a se movimentar, foi? Aí o atrito deixa de ser estático para ser o quê? Dinâmico. Top. E Ítalo, e se eu colocar agora aqui 100 newtons, por exemplo, 100 newtons, não tem problema. 100 newtons é maior do que aquele 50, né, que a gente tinha calculado aqui do atrito estático, ele é maior, ele vai entrar em movimento. Quando ele entra em movimento, o atrito dinâmico vale quanto? 20. Ah, Ítalo, então agora a força de atrito ela é o quê? Ela é constante. É uma força de atrito dinâmica ou cinética. Percebeu? O atrito estático foi aumentando e a dinâmica é sempre a mesma. É sempre o mesmo valor. Eu só queria pedir uma coisa a vocês agora. Bora colocar tudo isso aqui que a gente viu num gráfico? Veja se você me ajuda aí. Eu quero colocar tudo isso num gráfico. O gráfico da força de atrito. Bora tentar fazer isso. À medida que eu fui aumentando o valor da força, a força aplicada, foi aumentando quem também? A força de atrito estática. Então o nosso gráfico deve ser assim, ó. Vê se você concorda comigo. Eu fui aumentando a força aplicada, tá vendo? Ó? Eu fui aumentando a força aplicada e a força de atrito foi fazendo o quê, moçada? Foi aumentando. Então aqui, ó, aqui, nós vamos ter a nossa força de atrito estática. E, Ítalo, tu tá me dizendo que tudo isso aqui que você fez agora é a força de atrito estática. Ela tem vários valores, né, Ítalo? Ela tem o mesmo valor de quem? Da força aplicada. Eu fui aumentando a força aplicada, o atrito aumentou.
Mas eu espero que você tenha entendido que aqui nós temos um ponto especial. Qual é o ponto especial? É a força de atrito estática máxima. Bora anotar isso aí, ó. Bora anotar. Faça suas anotações aí também, ó. Força de atrito estática. Tudo isso aqui é estático, ó. Tudo isso aqui é estático. Só que essa força de atrito ela é especial. Ela é especial porque o valor dela é o quê? Máximo, né? Máximo. Muito bem. Que foi no meu exemplo justamente aquele 50 que eu tinha achado. O que acontece quando eu faço uma força maior do que a força de atrito estático máxima, pessoal? O valor despenca e tinha caído para quanto? Ó, para 20, não foi? Esse valor caiu. Vamos fazer isso aqui, presta atenção. Ó. O valorzinho aqui está diminuindo, ó, e passou a ser agora igual a quanto? A 20, ó. Vamos jogar isso aqui. O valor agora passou a ser constante e igual a 20. Confere? Tá aqui o valor. Constante e igual a 20. Beleza? Essa força de atrito que você tem agora aqui, vai dar bem aqui mais ou menos, ó. Mais ou menos aqui. É qual força de atrito? É a força de atrito dinâmica, a força de atrito cinética. E eu posso aumentar a força aplicada o quanto eu quiser, que essa força vai ser sempre o quê? A mesma. E aí, massa, né não? Deu para entender? Deu para compreender, ó? O atrito estático aumenta e o dinâmico ele é sempre constante. Então, me mostra uma aplicação disso na minha vida. Vamos lá. Essa força de atrito, ela é muito usada em carros com freio ABS e carros sem freio ABS, não é? Então, eu não lembro, não sei o que é freio ABS sem freio ABS. Bora lá. É muito simples, ó. É simples mesmo. Dê uma olhada para cá. Vamos considerar que esse pneu é sem freio ABS. Sabe o que isso significa? O cara vem andando aqui a 80 km por hora e enche o pé no freio. Na hora que ele pisa no freio, o pneu, ele sai derrapando ali no chão. Ele sai deslizando no chão. Ele desliza tanto que essa parte do pneu aqui, ó, se for uma brecada muito firme, ela pode ficar até deformada. Ele faz aquele barulhozinho característico, né? Então, ó, sem o ABS, sem esse sistema que eu vou já explicar, você pisa no freio, o pneu trava e a roda sai deslizando. Opa! Roda deslizando é atrito o quê, hein? Roda deslizando, me lembre aí, é que tipo de atrito, pessoal? Roda deslizando é atrito cinético, atrito dinâmico. E aqui está a força de atrito tentando fazer o carro parar. Qual força de atrito? Força de atrito dinâmica, beleza? Faz um favor aqui para mim, joga logo no gráfico ali, aonde é que seria essa força de atrito dinâmica, pelo que você aprendeu aqui, ó. Como é que seria o gráfico dessa força de atrito dinâmica? Ah, Ítalo, seria mais ou menos aqui, ó. Vou fazer o gráfico aqui, eu saio já da sua frente, ó. Pronto, ó, seria assim, ó. Vocês concordam? O cara encheu o pé no freio, ó. Esse é o gráfico aqui da força de atrito dinâmica. Ele vai parando ali, mas o pneu está deslizando, está derrapando aqui. Tranquilo? Aí agora vamos para com o ABS. Com o ABS. Olha aqui se não vai ficar top, ó. Olha se não vai ficar perfeito agora. O freio ABS, ele freia antes do normal, do que um freio sem ABS. Como é que funciona? Na hora que você pisa no freio de um carro que tem freio ABS e segura ali, você encheu o pé no freio, você sente a perna que você está pisando no freio tremendo. Mas por que essa perna treme um pouquinho? Porque o freio ABS, o pedal do freio, ele faz esse movimento, ó, ele vibra. Mas Ítalo, como assim? Olha como é que funciona. A roda do teu carro, ela travou. Você encheu o pé no freio, ela travou. Igual o freio normal. Igual. Só que quando ela vai começar a deslizar, a derrapar, aí o sistema do carro sozinho destrava a roda. Quando ele destrava a roda, ela gira um pouquinho. Aí ele trava de novo. Quando ela vai começar a derrapar, a patinar, a deslizar, ela solta a roda. Então, o que o freio ABS faz? Ele aperta e solta a roda sozinho. Um freio convencional, você pisa no freio, ele trava a roda e a roda sai deslizando, patinando no asfalto. Já um freio com ABS, ele trava a roda. E quando a roda vai começar
a deslizar, o que acontece? Ele simplesmente destrava a roda. Ele destravou o pneu do carro, o carro gira um pouquinho, ele trava de novo. Sabe o que vai acontecer, moçada? No caso do freio sem ABS, esse ponto aqui, ó, ele tocou o chão. E ele saiu, esse ponto do pneu saiu derrapando aqui no asfalto. Ó. É um ponto do pneu tocando aqui em vários pontos do asfalto. É atrito dinâmico, ele desliza. Mas o freio ABS, olha se você entendeu o esquema. Tem esse pontozinho aqui do pneu. Ele está tocando esse ponto do asfalto. Beleza, massa. Aí ele vai começar a derrapar, ó. Quando ele vai derrapar, o sistema do carro, ele destrava a roda. Quando ele destrava a roda, ela anda um pouquinho. Aí esse ponto agora do pneu vai tocar num outro ponto do chão. Não é o mesmo ponto, ele não está deslizando, entendeu? Aí a roda vai travar. Ele destrava, ele solta a roda mais um pouquinho. E esse ponto agora vai tocar em outro ponto do chão. Vocês perceberam? No freio sem ABS, o travamento da roda gera um atrito dinâmico. Ele desliza, mas no freio ABS não há deslizamento. Ítalo, eu entendi, ficou perfeito aí o que tu falou. Só que qual é a vantagem? A vantagem é que esse atrito aqui, ó, esse atrito não tem deslizamento. Ei, você aprendeu, quando a força de atrito não tem deslizamento, qual é o tipo de atrito? É atrito estático, não tem deslizamento. E se não tem deslizamento, como é o gráfico? Olha para o gráfico agora, ó. Como é o gráfico da força de atrito estática? O gráfico da força de atrito estática é assim, ó. Ele atingiu um valor máximo. Ó. Quando a roda ia travar, ó, foi aumentando, chegou no máximo. Quando a roda ia travar, ele destrava a roda. Ó. Destrava a roda, ele soltou a roda do carro. Quando a roda do carro foi destravada, que ela vai começar a patinar, ele trava de novo. Quando ele trava de novo, você tem mais um atrito aqui estático. Aí a roda foi travada, e ela vai começar a deslizar. Quando ela vai deslizar, ele solta de novo a roda do carro e trava de novo. Ei, vocês estão percebendo qual é a diferença entre um freio ABS e um freio sem ABS? Se você me perguntar, Ítalo, qual é a diferença? Eu vou te dizer assim, ó, de forma rápida. A diferença é que um freio sem ABS usa atrito dinâmico e um freio com ABS usa atrito estático. O sem ABS desliza, o com ABS não desliza. Não há deslizamento entre o pneu e o chão. E daí? E daí que ele trocou uma força de atrito estática por uma cinética. Percebeu? O atrito estático é o freio com ABS. O atrito dinâmico é o freio sem ABS. Qual dos dois atinge valores maiores? Lembra do que eu falei no início da aula? Eu disse que a força de atrito estática ela é maior do que a força de atrito dinâmica. Então pensa, o carro está se movimentando e eu troquei uma força de atrito dinâmica menor por uma força de atrito estática maior. O carro vai parar mais rápido. Essa é a grande vantagem, a grande sacada do freio ABS. Trocar um atrito pelo outro. Beleza? E é por isso que ele é de fato tão prático. Beleza? Moçada, esse foi o comparativo que nós fizemos aqui sobre força de atrito estática, força de atrito dinâmica. Eu reitero, lembra do deslizamento. Não desliza, ele não tem deslizamento. Ele está rotacionando, ele está girando. Isso é atrito estático. Se ele desliza, é atrito dinâmico, tá bom? Tá faltando uma coisa para a gente fechar essas aulas aí sobre a força de atrito. É a gente conversar sobre a direção e o sentido delas. Para onde essas forças estão apontando, tá bom? Aí para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi em algumas partes, beleza? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Compartilha esse vídeo, tá bom? Dá um joinha pra gente aí, que você ajuda, dá aquela moral, dá aquela força, tá bom? E por favor, se inscreve no canal, beleza? Gente, forte abraço e até a próxima. Tchau!